Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui em um momento de reflexão nessa madrugada e que ela possa servir para edificar a nossa fé e também possa nos instruir em momentos de dificuldade, momentos em que nossa fé tenta desaparecer, que possa ser resposta ao teu coração e meu irmão, minha irmã. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Só a primeira parte fala assim, ó: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. E aqui era um momento, irmãos, por isso que eu falei cheio de tensão, porque era um momento em que Pedro estava vivendo uma tensão muito grande. Bom, eu creio que sim, não dá para saber porque a palavra não fala. Porque ele vivenciou tudo aquilo, acabara de presenciar a morte do mestre, fora cheio do Espírito Santo, acabou de realizar o seu primeiro milagre e está caminhando no propósito. Essa palavra fala muito para quem começou a desempenhar o seu chamado e o seu ministério e começou a sentir a pressão aumentar. Foi a primeira prisão, irmãos, e eu creio que ele acompanhou durante bom tempo do ministério de Jesus esses momentos de tensão. Alguns momentos o Senhor escapava, alguns momentos o Senhor deixava os fariseus, porque ainda não era chegado o tempo dele. Quando chegou o tempo, ele mesmo fez questão de se entregar em mãos humanas, e ele poderia acabar com aquilo a qualquer momento. E uma das palavras do mestre é que no mundo nós teríamos aflições. João capítulo 16, versículo 33. Dentre elas seria prisão e momentos de acusação que não fariam o menor sentido. Pedro estava sendo acusado justamente por fazer algo bom, que era curar o paralítico que ficava sentado no tanque ali em frente à porta formosa do templo. A intenção aqui era clara: parar a obra de Deus, parar a divulgação do nome, parar o crescimento da igreja, parar aquilo que Deus estava fazendo. Portanto, uma arquitetação do inferno. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes o inferno tenta parar aquilo que Deus começou a fazer em nossa vida? Quantas vezes a pressão é até mesmo sobre a lei ou sobre algo que nós nos sentimos incapazes? Quantas vezes a pressão vai tentar justamente vir de encontro para nós negarmos a nossa fé e a fé no nome? Eu quero te falar, meu irmão, fique tranquilo, fique tranquilo. A nossa preocupação deve ser essa, a mesma de Pedro, qual? Cheio do Espírito Santo. A nossa busca deve ser essa, irmão. Encha-se do Espírito Santo, encha-se da presença de Deus. Busque a presença de Deus em sua vida. O Espírito Santo, como Paulo vai dizer, Colossenses 3, versículo 27, é Cristo em nós, a presença da glória. Por isso o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus é a paz de espírito, mesmo em circunstâncias difíceis. Por quê, irmão? Porque Ele nos capacita a viver esse momento. E não talvez sair desse momento, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não negaram naquele momento, mas sim, através da presença daqueles homens, o Senhor usou para que até o rei mudasse de ideia, porque eles foram lançados na fornalha ardente e conseguiram ver com os olhos. Lançaram 3, mas vieram 4 homens, a qual eles chamaram de o filho dos deuses, ou até mesmo ali o Senhor. Ou seja, irmão, era o 4º homem da fornalha, e nós somos protegidos pelos 4 homens da fornalha. É a mesma presença gloriosa que acompanhou Pedro em Atos 16, que enquanto ele entoava louvor e orava, os outros presos ouviam. E quando foi ouvido ali aquela adoração, o que aconteceu? Deus do céu enviou um terremoto e todos foram livres. Não somente os que entoavam louvores e os que oravam, mas sim aqueles que estavam ouvindo também. Então Deus tem propósito no meio da dor. A nossa preocupação é essa, irmão. Ali, justamente ser cheio do Espírito Santo. Porque a palavra fala: Pedro lhes respondeu. E como nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos capacita a responder, Ele nos capacita a ir além, Ele nos capacita a vivenciar a experiência, Ele nos capacita a passar pela fornalha, Ele nos capacita a não nos sentir medo na cova dos leões, Ele nos fornece toda a paz necessária para andar, sabe,
no mar, em cima do mar revolto, ou até mesmo se ele não abrir o mar, ou se ele não nos fazer andar sobre o mar, ele vai abrir o mar para que nós andemos no meio do mar, enquanto os nossos inimigos ficam pelo mesmo caminho. Então essa deve ser a nossa busca. Cristo em nós, a esperança da glória. A respeito dessas coisas, o próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 11: sempre que foram presos e levados a julgamento, ou seja, alguma pressão, irmão, pode levar ao pé da letra ou pode colocar também como um momento de pressão. Ele fala: não fiquem preocupados. A ordem do mestre é essa: não se preocupem. Continua sendo o grito do Espírito Santo que ecoa em nosso interior em momentos de tribulação. Ele fala: não fiquem preocupados com o que dizer, digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Pedro estava vivenciando isso. Vamos orar para que nós venhamos a ser cheios também? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Queremos não somente experimentar, mas sentir a Tua presença gloriosa em nós, Pai. Em momentos de aflição, em momentos em que a dúvida e o medo nos tomam de assalto e que nós queremos desviar os nossos passos por causa da incredulidade que o medo provoca. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firmes. Ajuda-nos a responder à afronta, às acusações. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente. Ajuda-nos, Pai, a suportar o fogo da fornalha. Ajuda-nos a andar sobre o mar ou então por entre o mar. Ajuda-nos a dormir com os leões rosnando do nosso lado. Fecha a boca dos leões, Pai. Envia teu anjo, envia teu espírito. Envia, Pai, o teu descanso. É o que nós te pedimos, mesmo no meio da tribulação. Queremos sentir a paz que excede todo o entendimento. E é o que nós pedimos hoje e oramos, convictos de que o Senhor pode fazer infinitamente até mais daquilo que nós estamos pedindo ou daquilo que nós estamos desejando nesse momento. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que a paz que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de vocês. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.